Olá, aqui é a Isabelle e essa é a nossa segunda aula de consciência desse evento exclusivo do Destrava Abundância. Nessa semana eu tô te mostrando como é possível você ser pago para ser você e receber dinheiro inesperado, materializar dinheiro inesperado. E você pode estar se perguntando, o que é ser pago por ser você, para ser você? É simplesmente você estar aberto para receber oportunidades, dinheiros de diferentes fontes e você conseguir materializar, atrair mais clientes, você ganhar, receber ganhos na loteria, você receber pagamentos de pessoas que estão te devendo há muito tempo, ou até mesmo você simplesmente receber dinheiro mágico na sua conta bancária. Na aula passada, eu te mostrei como era possível você destravar a sua energia para que você se tornasse aberto para receber esse dinheiro inesperado. Eu te mostrei um método que já foi aplicado por mais de 21.800 pessoas. E lá eu mostrei como é possível você destravar a sua energia, destravar os blocos que estão aí travando você e impedindo você de materializar e atrair aquilo que você deseja. Nessa primeira aula, eu te mostrei o primeiro passo das 3 etapas que você precisa para completar o ciclo de materializar dinheiro inesperado. Então, se você não assistiu a primeira aula, eu espero que você pause esse vídeo, volte lá na primeira aula, porque senão você não vai entender o conteúdo daqui de hoje, você vai pegar o trem andando. Nessa aula, eu vou te mostrar as próximas 2 etapas que você precisa para destravar sua abundância, para que você consiga estar no seu centro de poder e receber, materializar dinheiro inesperado sendo pago por ser você. E antes de começar o conteúdo de hoje, eu quero agradecer os depoimentos, as histórias que vocês já estão me mandando, seja no Instagram, seja no YouTube, seja até mesmo no e-mail. Os depoimentos de vocês já tendo ganho na loteria, já manifestando dinheiro inesperado, já aparecendo cliente, tudo isso está sendo muito incrível em poder estar vendo em tempo real isso acontecendo. Se você ainda está com dúvida sobre essa semana e se sobre o conteúdo que eu tô te passando aqui é para você, eu quero que você veja as seguintes histórias. Oi, meu nome é Júlia Vundras. Eu fiz parte do Destrava Abundância depois de ter feito parte da Semana do Destrava. Eu confesso que na Semana do Destrava eu estava um pouco incrédula ainda, não sabia muito bem como é que estava acontecendo as coisas, o que iria acontecer. Mas nessa própria semana eu manifestei em uma das lives que eu ganhasse o dobro mensalmente, que eu multiplicasse o meu número de clientes das aulas particulares que eu dou. Isso foi no meio da semana e na sexta-feira dessa mesma semana eu estava com o dobro de clientes. Vinha cliente que não tinha fechado antes e passou a fechar, vinha cliente que foi indicado, que queria fechar na hora. Foi uma coisa que eu nunca vi acontecer, foi incrível. Eu ganhava cerca de 2.000 e poucos reais por mês, que eu não conseguia passar disso. Eu passei a ganhar quase 5.000 reais. Então eu resolvi fazer o Destrava Abundância, porque foi muito maravilhosa essa semana, né? Falei, gente, se eu fiz isso sem saber manifestar, imagina manifestando. E foi aí que eu comecei. A minha vida foi transformada. Eu tenho uma qualidade de vida incrível em comparação com o que era antes. Eu vi o vídeo da Isabelle em que ela dizia que ela tinha medo de abrir o aplicativo da conta dela, porque ela sabia que ia estar no negativo, ou que ela ia ficar triste, que ela tinha medo de abrir a fatura do cartão de crédito dela. E foi com essa fala que eu me identifiquei. Eu tinha pavor de abrir as contas dos aplicativos para eu ver, porque eu sabia que eu ia estar devendo, porque eu sabia que eu não ia conseguir pagar, que eu ia ter que pedir dinheiro emprestado, que eu não tinha controle financeiro nenhum. E hoje eu tenho muito orgulho de abrir a minha carteira, de abrir o meu planejamento financeiro, de ver que eu tô sempre no azul, porque foi uma coisa transformadora. Eu tenho uma qualidade de vida muito intensa financeiramente. Eu manifestei um celular novo. Na mesma semana que eu manifestei, eu ganhei o celular, que é esse que eu tô usando agora. Eu manifestei um carro de 50.000 reais, zero. E eu ganhei esse carro de aniversário. Eu não sabia, ninguém sabia que eu tinha manifestado. O universo sabia e eu ganhei. Eu era uma pessoa triste, vazia, compulsivamente gastadora. Eu não sabia exatamente o que fazer com o meu dinheiro, então ele acabava sempre. Eu sempre tinha e acabava não tendo nada. Eu ganhava e não sabia onde esse dinheiro ia parar. E hoje eu tenho muito dinheiro. Eu tenho um carro, eu tenho um celular de última geração, eu tenho uma família incrível, a minha vida hoje, ela faz muito mais sentido do que fazia antes, eu acordo feliz, eu acordo grata, eu não sinto mais a angústia, o desespero, a dor que eu sentia antes. Não foi só financeiro, foi uma mudança interna muito incrível, foi um salto quântico, onde hoje eu posso perceber que eu tô vivendo a vida que eu sempre quis viver. Eu quis te mostrar esse conteúdo, essas histórias, porque tem vindo algumas pessoas e elas têm me perguntado: será que todo mundo consegue destravar esses 30 blocos de abundância?
E a resposta que eu quero te dar é que sim, é possível e todo mundo consegue destravar esses blocos de abundância. Mas eu quero que você entenda bem o seguinte, não é uma pílula mágica, mas se você se comprometer, se você fizer sua parte, realizar as limpezas e persistir, eu te garanto que você pode sim ter um depoimento como esses a seguir. Na primeira semana, assistindo alguns vídeos, eu atraí muitos clientes, muitos eventos. Foram tantos que eu tive que rejeitar vários porque eu não ia dar conta. Na segunda semana, eu atraí muito dinheiro e muitos presentes inesperados, assim. Por exemplo, uma pessoa que estava programada para me pagar daqui a um mês, ela simplesmente, do nada, me pagou o dinheiro em mãos. Aconteceu também de eu receber vários depósitos em conta que eu não sabia de onde que estava vindo. E vários presentinhos, várias gentilezas assim no dia a dia que fizeram toda a diferença e que eu também não esperava. Eu atraí muitas pessoas amorosas, gentis comigo. E aconteceu também uma coisa super engraçada. Eu tava pensando que eu queria comer frutas e aí uma pessoa que eu nunca vi na vida me apareceu e perguntou se eu queria manga, que ela tinha acabado de pegar no pé. E assim, são coisas que acontecem todos os dias, pequenas coisas, pequenas bênçãozinhas que fazem a diferença, né? Olá, eu sou a Carolina, eu tenho 29 anos, eu sou nutricionista e terapeuta Theta Healer. Eu comecei o Destrava esse ano, em janeiro, e o objetivo maior de ter inscrito era alavancar a minha vida, minha carreira como Theta Healer, como terapeuta. Ter mais clientes, me desenvolver melhor, confiar mais em mim mesma, ter uma autoestima mais elevada, porque apesar de ser Theta Healer, eu ainda tinha essas dificuldades de encontrar as crenças, de limpar, e o Destrava me ajudou muito. No começo foi bem desafiador, foram grandes desafios, vontade de desistir, de não fazer as aulas, mas eu me culpava muito no começo. E eu fui me respeitando o meu processo, refazendo algumas aulas, e os clientes começaram a chegar de uma maneira incrível. Muito mais clientes pagantes. A minha vida mudou da água para o vinho com relação aos atendimentos. Eu tinha vergonha de cobrar, então eu atendia de graça. Eu tinha vergonha de estipular preço, então as pessoas chegavam em mim para me perguntar os valores e eu tinha vergonha de dizer, então eu passava o valor, mas as pessoas não fechavam e eu não entendia o porquê. E hoje eu tenho total confiança, eu confio mais no meu trabalho, eu não tenho vergonha, muito pelo contrário, eu tenho alegria em oferecer o trabalho que eu ofereço e os clientes chegam de uma maneira mais natural. Além disso, em todos os âmbitos da minha vida, eu confio mais em mim, eu tenho mais certeza e mais firmeza no que eu falo, no que eu decido. Então, eu tive ganhos muito positivos e eu tenho certeza que até o final, porque ainda faltam aulas, muita coisa ainda vai mudar e melhorar. Destravar abundância não é algo mágico, mas sim a aplicação de um método, de uma técnica que eu estou te apresentando aqui nessa semana. Pode ser que você tenha notado, pode ser que não. Mas a Carol, ela não tinha tantos clientes e nem o preparo emocional ou energético para realizar os sonhos e fazer a transição de carreira. Ela estava no que eu chamo de limbo da escassez, mesmo sendo Theta Healer. Esse limbo de escassez é como estar numa situação onde você não tem tanto crescimento, seja profissional, seja financeiro. Você não consegue atrair abundância tanto quanto você gostaria. E aí, a Carol, após aplicar as técnicas, após aplicar o passo a passo, ela passou a manifestar dinheiro, a receber clientes inesperados e a se firmar. Foi aí que ela terminou e ela finalizou a transição de carreira, se tornando uma terapeuta. Incrível não, eu era muito parecida com a Carol há 5 anos atrás. Você me conhece e você viu a minha história na aula 1. E eu te contei
como sempre lá em 2014, 2015, eu sempre ganhava a mesma quantidade financeira, R$ 500, R$ 400, R$ 500, mesmo já tendo diploma acadêmico na área. Mas o que eu não te contei foi o seguinte: logo depois, quando eu comecei a destravar realmente, eu recuperei minha autoestima e eu já tinha feito a minha transição de carreira e eu estava ali no fluxo de estudar sobre dinheiro, sobre abundância, prosperidade, riqueza, até mesmo investimentos. Eu até comecei a ter esses ganhos. Eu até comecei a lidar com dinheiro melhor. Só que eu ainda estava com alguns comportamentos de autossabotagem. À medida que eu ia limpando os meus blocos, por mais que eu já tivesse recebendo dinheiro inesperado, tendo ganhos salariais, recebendo mais clientes, alguma coisa fazia com que eu desse 2 passos para trás. Ou às vezes eu perdia esse dinheiro, ou ainda acabava com a sensação de que eu não sabia lidar propriamente com ele. E daí eu entendi. Depois de um tempo de estudo, de experiência de terapia, eu entendi que eu tinha um limite de ganhos. Que mesmo que eu tivesse destravado a minha abundância, eu tinha um teto financeiro. Se você não sabe o que é e quanto é o seu teto financeiro, o teto financeiro é apenas a quantidade de dinheiro que você se permite receber e que os seus corpos energéticos permitem que você receba. Então não é tipo uma crença, eu posso ganhar R$ 10.000 por mês, ou eu posso ganhar R$ 5.000 por mês. Não, mas a capacidade realmente de sustentar energeticamente o quanto que equivale esse dinheiro. Então vamos dizer que R$ 1.000 você precisa de uma capacidade energética, 5.000 você precisa de uma capacidade muito maior. A maior parte das pessoas acredita que para ganhar mais, ou elas precisam trocar de trabalho, ou elas precisam de mais um diploma, ou elas precisam trabalhar mais, para ter um salário dobrado. Mas não é bem assim que funciona quando você está lidando com a energia do dinheiro. Não é assim que funciona para você aumentar o seu teto financeiro. Vamos dizer como se você fosse um vaso. Então, um vaso, ele tem uma certa quantidade que ele sustenta, que ele suporta. E aí, se você ultrapassa essa quantidade de litros, dentro desse vaso, essa água vai ser desperdiçada, ela vai querer ir embora. E assim é com você, com o seu corpo energético. Quando você ultrapassa essa quantidade de dinheiro que você recebe, as coisas começam a acontecer. Então, mesmo que você esteja destravando a sua abundância, é importante você olhar para essa questão do teto financeiro. E aí, o que acontece? Quando você ultrapassa o seu teto financeiro, pode acontecer de algo quebrar, ou alguém vir pedir um dinheiro emprestado. Aquela pessoa que, sei lá, seu pai ou sua mãe, ou talvez seu irmão que nunca te pede dinheiro emprestado. Ou talvez você seja roubada. Muitas coisas começam a acontecer quando você ultrapassa o seu teto financeiro sem ainda ter essa sustentação energética. E lembrando que pouco importa quanto que é a sua crença de ganho. Pouco importa se você faça um teste energético e dê sim de que você pode ganhar R$ 10.000. Isso não importa nada, porque crença é apenas uma percepção da realidade. Como eu falei na aula 1, tem muito mais a ver com sua capacidade energética, com a sua capacidade de atração e com o quanto que você consegue manipular a energia. E como que você faz isso? Primeiro de tudo, você vai precisar destravar esses blocos. Primeiro de tudo, você vai ter que aplicar a técnica de reprogramação intensiva dos corpos energéticos que eu te ensinei e que eu vou mostrar na próxima aula. Quanto menos blocos você tiver, mais possibilidade você vai conseguir. Mais força você vai ter para manipular essa energia do dinheiro. E quanto mais blocos, mais densos você tiver, mais pesado vai ser sustentar a sua vida, avançar, parar de procrastinar. E por mais incrível que pareça, quando você vai retirando esses blocos, você vai liberando energia para que os clientes cheguem em você, para que os alunos cheguem em você, ou até mesmo para que aquela empresa te encontre e veja o seu currículo. Então é muito simples. À medida que você vai tirando esses blocos, você vai aprendendo a receber mais. Simplesmente porque você não precisa mais sustentar a sua energia. Vamos dizer, se você tem um bloco energético, você está constantemente alimentando aquela energia. Você precisa dele ali para sua sobrevivência. Quando você tira ele, você tem espaço. Você tem espaço na sua vida para atrair mais, para receber mais e até mesmo para se relacionar com as pessoas. E o primeiro bloco que precisa ser destravado é o bloco da sua identidade. Por quê? Esse é um dos blocos mais densos, que está dentro do ciclo eu. Esse bloco, ele tá gerando emoções cristalizadas ali desde que você tá dentro da barriga da sua mãe, isso mesmo, desde o ventre da sua mãe. Lá, quando você ainda era um bebê, você já poderia ter sensações de rejeição, você poderia ter já sensações de abandono, poderia ter sensações de que você nem deveria vir para a vida. Agora imagina, você vem com uma emoção, você nasce, e vem para o mundo com essa emoção de eu não sou bem-vindo,
Eu não mereço existir. Como que você acha que você vai lidar e como que você acha que a sua energia vai se mostrar perante o mundo? Não querendo existir, se retraindo, se recolhendo. Você consegue compreender um pouco mais disso agora? Só que a gente tem esse primeiro bloco da identidade do ciclo eu e ainda tem os outros 2 ciclos, tá? Depois que você destravar os blocos de identidade, você ainda precisa fazer a segunda etapa, que é a que eu quero te trazer aqui hoje. A segunda etapa, para destravar a sua abundância, ela chegou à minha consciência e ao meu conhecimento quando eu percebi que eu já tinha aumentado meu teto financeiro, eu já estava ganhando mais, eu já tinha alunos, eu já tinha clientes, mas toda vez que eu avançava, algo acontecia e eu meio que me sabotava. Eu poderia achar que era não merecimento, mas nessa trajetória que eu estava ali em busca realmente de aprofundar todo o conhecimento, eu entendi que não era não merecimento, que era algo muito mais importante do que não merecimento. Eu simplesmente não estava pronta mentalmente para lidar com todas essas responsabilidades, para lidar com o dinheiro, para lidar com o meu crescimento. E o que isso significava, não estar pronta mentalmente ou emocionalmente? Que toda vez que eu ia me vender, ou toda vez que eu ia assumir uma responsabilidade maior, até mesmo na contratação de pessoas, ou eu me sabotava por mais, ou eu me sabotava por menos. Às vezes, era me doando excessivamente. E eu queria ajudar todo mundo, eu queria dar, e aí eu nunca estava aberta para receber. Eu ficava horas com as pessoas, ao invés de ficar 1 hora de sessão, eu ficava às vezes 3, e aí eu ficava ali só no eu dou, eu te ajudo. Por outro lado, às vezes era por menos. Eu só precisava de encorajamento, precisava de incentivo, precisava de apoio, precisava de força. Era como se eu precisasse realmente de alguém falando, vai lá, Isabelle, você consegue. E aí eu não conseguia dar nada, eu só queria receber. Ou seja, meu bloco, de dar e receber estava desequilibrado. Mas não era somente esse bloco, e sim porque tinha uma criança ali, uma criança no controle da minha vida. Era a minha criança interior. Como assim, Isabelle? Você não disse que destravando seus blocos energéticos, você destravava suas emoções? Sim, mas entenda, parte minha ainda queria ser salva, ainda esperava algum tipo de resgate ou alguém vir e realizar as tarefas por mim. E aí eu entendi que depois que eu destravasse esses blocos de abundância, eu ainda precisava resgatar essa criança interior. Eu ainda precisava reeducar ela, para que eu pudesse ter uma adulta saudável no controle. E aí, quando a gente está falando sobre materializar dinheiro inesperado e lidar com dinheiro e falar de riqueza, você precisa resgatar essa criança interior. Precisa educar ela. Porque senão ela vai ficar sempre ali no comando te atrapalhando. E o que criança faz? Criança não dá conta, criança não quer assumir responsabilidade. Criança acaba se sabotando, criança não faz as coisas bem feito. Criança tem preguiça, criança procrastina. Sabe aquela sensação de eu não dou conta? De não vai funcionar comigo, ou todo mundo consegue exceto eu, todo mundo tem uma mágica exceto eu. Isso são sinais de que tem uma criança interior machucada no controle das suas emoções. E eu quero que você entenda o seguinte, todo mundo tem uma criança interior. Às vezes, essa criança está no comando da sua vida amorosa, ela está no comando da sua vida financeira, ela está no controle da sua vida profissional. E ela é justamente a sua parte que não consegue administrar. Não administra conflito, não administra dinheiro, não administra responsabilidade. E sempre fica ali na zona de conforto, precisando estar segura, precisando estar no lugar que ela conhece. Você pode até ter destravado seus blocos energéticos, mas você sempre vai sentir, você sempre vai ter emoções. E como que a gente aprende a lidar com as emoções? Bom, é a nossa criança que aprendeu a lidar com as emoções. E aí, quando você é um adulto, você se transforma num adulto, é essa criança que vai estar ali no controle das suas emoções. Por isso que existem, às vezes, adultos que choram, adultos que fazem birra, adultos que fazem um drama quando não precisa fazer. Então, toda vez que você estiver lidando com as emoções ali na hora, muitas vezes vai ser essa criança que vai aparecer e vai tomar, ela vai controlar você por completo. Se você foi uma criança que em algum momento da sua infância você teve que se transformar em um adulto muito rápido, talvez por algumas responsabilidades, talvez você não tenha tido tempo de experienciar o entusiasmo, a alegria ou até mesmo acreditar na mágica da vida. Isso aqui é extremamente importante porque quando você está materializando, você precisa desse sentimento da criança, desse entusiasmo para atrair. Lembra que eu falei na aula 1 que era o campo do seu coração que expandia para encontrar o objeto de desejo? Bom, o
quem realmente se conecta com o seu coração, com esses sentimentos, é a sua criança interior e a pureza dessa criança interior. Mas se ela tá presa em algum lugar ou ela ainda tá ferida em alguma situação, ela não vai conseguir exercer isso. Vai ser difícil para você trazer prosperidade, abundância para sua vida. E tem um outro lado, né? As pessoas que não conseguem sentir entusiasmo, não conseguem sentir alegria, na verdade elas nem vão ter uma criança interior no controle. Elas vão encaixotar essa criança, deixar no cantinho, só que novamente você precisa dela para se conectar com seu coração. Então, se você for esse super adulto que tiver uma criança encaixotada ali no canto, no quartinho escuro, você pode ter dificuldades em receber. Você pode ter dificuldades em até merecer, porque essa criança é aquela que te traz a sensação de merecimento. Um adulto não, ele quer fazer tudo sozinho, ele quer sempre nutrir, ele quer sempre ajudar. E ele tá sempre com o discurso, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada nem ninguém. O que acaba bloqueando a sua abundância, porque se você não precisa de nada nem ninguém, como que você vai materializar dinheiro inesperado? Como que você vai atrair oportunidades? Como que você vai ter mais clientes? Você está emitindo essa mensagem de ser autossuficiente por causa dessa criança que está encaixotada em algum lugar. Então você vai ter dificuldade em receber de forma fácil e aceitar isso. É quase como se você estivesse tendo que prestar conta, sabe? Mostrar pra você, provar pro universo, provar pra sua família de que você vai lá, você tem força, você consegue, você é forte, você é impenetrável. Isso são sinais de escassez, mas acima de tudo, é um sinal de que tem uma criança interior ferida de que você não olha há muito tempo. Bom, então para você, tá no controle da sua energia, tá aberto para receber abundância e ser pago para ser você, você precisa destravar seus blocos e resgatar e curar essa criança interior, para que seu adulto saudável esteja no poder. E aí, por fim, você pode passar para a última etapa, para a terceira etapa, que é simplesmente você, após ser esse adulto saudável, tomar controles, tomar atitudes, escolher os hábitos corretos de abundância e de riqueza. E aí o problema é o seguinte, as pessoas que estão na internet, geralmente elas só ensinam essa última etapa. Elas falam assim, você só precisa pensar em abundância, agir com abundância. E a questão da lei da atração, né? Pensa, vai no supermercado, vai no shopping, haja como se você fosse rico, aí você vai atrair riqueza. Você consegue entender que não tem como você atrair riqueza se você tem uma criança, às vezes birrenta, no seu controle das suas emoções e você tá travado energeticamente para receber qualquer coisa? Por mais que você tente fingir aqui, não vai dar certo. E agora que você entendeu, talvez você esteja pensando, pronto, tá muito fácil, eu vou conseguir. Lógico que você vai conseguir, só que eu quero te alertar a algumas armadilhas do seu ego. A primeira armadilha é uma autossabotagem, só que ela tá disfarçada e você nem dá conta. É a armadilha do eu consigo fazer isso sozinho. Eu vou lá e agora que eu já entendi tudo, eu consigo. Eu era assim antes, eu dava desculpa de ser autodidata, de aprender sozinha, e aí eu evitava embarcar em jornadas mais profundas, porque eu trazia esse discurso de quem precisa disso não sou eu. E por causa disso, eu evitava me comprometer, às vezes com um investimento comigo, ou até mesmo com um mentor que pudesse me trazer lá de uma maneira mais rápida e fácil. Essa é a mesma armadilha, só que disfarçada do otimismo exagerado, que é o seguinte, algo vai acontecer, eu tô esperando o momento certo, algum momento as portas vão se abrir e tudo vai melhorar. E por causa dessas duas armadilhas, você pode ficar preso num looping de autossabotagem ali, acreditando que você tá avançando, mas na verdade você está no mesmo lugar, preso na escassez. Com essa armadilha do ego, do eu consigo sozinho, eu não preciso de ninguém, talvez só uma sessão baixe, eu demorei 4 anos nesse processo de autoconhecimento. Eu demorei 4 anos em terapia, jornadas, em cursos, em retiros e foram R$400 mil investidos em curso. Eu consegui, mas demorou muito tempo e eu usei muito dinheiro. Tem uma outra armadilha que é, eu não preciso disso, eu já tô abundante, eu já tô vivendo a vida dos meus sonhos. E se você tá nessa última, provavelmente você vai ficar estagnado pelos próximos anos da sua vida, sempre obtendo os mesmos resultados. Então, ela também te mantém numa zona de conforto, numa zona onde você fica preso e essa é a sua vida, a vida que você tá ali controlando, nada mais, nada menos do que isso. Essa é uma armadilha também porque é o seguinte,
Esse tipo de pessoa geralmente acha que uma sessão resolve toda a vida delas. Então, às vezes, elas fazem uma constelação, fazem uma sessão de Theta Healing, ou até mesmo uma sessão talvez de barras de Access ou qual que for a técnica, e elas acham que uma sessão em 1 hora a vida inteira delas vai transformar, porque quem precisa disso não é elas. Essas pessoas são as que mais se enganam nesse processo de ultrapassar níveis de abundância, de crescer profissionalmente, financeiramente, porque elas ficam ali só brincando no parquinho, nessa região da zona de conforto. Entenda o seguinte, você tem blocos energéticos que estão ali cristalizados, talvez a sua vida inteira. Pior ainda, talvez a vida da sua mãe, do seu pai, dos seus ancestrais, estão nos seus corpos emocionais, no seu corpo físico, no seu corpo espiritual. Então, em 1 hora, você não vai ter toda a sua vida resolvida. É quase como se você estivesse tentando ir pra academia, sabe? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos, 20 quilos que eu carrego, sei lá, há 20 anos. E aí eu vou em 1 hora de academia e depois eu nunca mais volto. E depois eu volto, assim, talvez daqui a um mês. Não vai resolver. Você sabe que não vai resolver. Tem que ser comprometimento, tem que ser intensivo. Você tem que estar ali fazendo dia a dia, escolhendo. E aí, uma vez que você entende que você precisa começar destravando seus blocos, você se compromete com esse processo de ser intensivo e embarca numa jornada. E é engraçado que as pessoas acham que o bloco do não merecimento é muito mais forte do que qualquer outro bloco. Geralmente elas falam assim, Isabelle, eu não manifesto dinheiro porque eu sinto que eu não mereço. Isabelle, eu não tô conseguindo receber o pagamento dos clientes, eu tô dando desconto para os clientes porque eu sinto que eu não mereço. Mas na verdade, o bloco de identidade, que é o primeiro bloco que precisa ser desfeito, é muito mais profundo do que você imagina. Quando você está totalmente destravado nesse bloco da identidade, você realmente toma controle do seu poder, da sua energia, dos seus pensamentos. E aí não importa o que esteja acontecendo externamente, porque você vai conseguir atrair tudo aquilo que você deseja. E isso aconteceu agora na pandemia com os alunos que passaram comigo. Os alunos de janeiro, os alunos de março, em plena pandemia, em pleno caos, eles estavam manifestando dinheiro inesperado, manifestando compras, presentes e clientes. A Carla triplicou o número de atendimentos delas. A Lu recebeu tanto dinheiro que ela conseguiu pagar dívidas que ela estava devendo há muito tempo. Tudo isso aconteceu exatamente agora, quando estava todo mundo falando: o dinheiro tá acabando, pra onde que tá indo o dinheiro? Então entenda, elas realmente destravaram blocos de identidade e entenderam que elas têm poder de atrair o que elas quiserem. Tudo que existe aqui externamente é o fruto do que existe internamente. E aí sim, quando você destrava esses blocos, quando você tá no seu adulto, você tá no controle do que você quer vibrar e por que você quer vibrar e como atrair. Você faz isso tudo de maneira muito fácil. Você sai dos seus papéis de vitimismo, papéis de obrigação e simplesmente torna a pessoa mais poderosa que você quer se tornar. E tudo isso, os papéis, a criança interior, todos esses sentimentos, está tudo envolvido num bloco de identidade. Então entenda, o primeiro passo da sua jornada deve começar por esse bloco de identidade. Depois desse bloco, você deve partir para os próximos, que ainda estão na sequência do ciclo eu. O bloco do vitimismo, o bloco da responsabilidade, falta de comprometimento, o bloco do seu valor pessoal, de dar, receber, de não merecimento, de culpa e de tudo que envolve seu aspecto eu. Essa é a pontinha do iceberg, é apenas por onde você deve começar. E quando você aplica ela da maneira correta, realmente com intensivo, você realmente ultrapassa, gira a chave. Por isso que tantos alunos falam, nossa, girei a chave com Destrava Abundância. É um método. E esse método tem uma sequência. E ele é totalmente diferente do que somente limpar crenças. Então, é sim muito simples. Você consegue sim. Mas vai ser muito desafiador se você tentar ir sozinho. E eu percebi que quando você tem um grupo de apoio, que quando você tem pessoas junto com você na jornada, tudo fica mais fácil. Você se compromete mais com as suas limpezas, você se compromete mais com o seu processo e fica mais fácil compartilhar não somente os seus aprendizados, mas também os seus ganhos e as suas dores. Você tem um grupo de apoio que está avançando com você. E eu sei que algumas pessoas se sentem peixes fora d'água e que querem muito encontrar um clã delas. Um clã que tá aí em busca de destravar essa abundância. E aí, como eu sei que tem algumas pessoas realmente comprometidas, querendo entrar nesse grupo, avançar rumo à abundância, eu quero deixar claro que na semana que vem eu vou abrir as vagas para o Destrava Abundância. E quando chegar na segunda-feira, você vai ter uma oportunidade de talvez conseguir uma vaga.
e ser aceito no clã dos Navi, que é esse grupo que está avançando ali junto. O Destrava Abundância é um curso que tem mais de 50 horas de limpeza desses blocos energéticos. Lá dentro, você tem todo o suporte comigo, você tem esse grupo, essa comunidade do clã de Navi, que são essas pessoas que estão avançando rumo à abundância, e você tem também um apoio emocional. Como já vinham pessoas há 4 semanas, há 3 meses atrás, me perguntando como que faz para entrar no Destrava Abundância e no clã dos Navi, eu só quero deixar o aviso aqui que eu vou abrir as vagas na segunda-feira, mas por enquanto não é hora de falar sobre isso. Vai ter um momento que eu vou te falar o valor, vou te falar o conteúdo, vou te falar inclusive os bônus, mas não agora. O que eu espero agora de você é o seguinte: eu quero que você entre na nossa comunidade, deixe um comentário lá, já coloca no post as suas materializações, o que você já manifestou nessa semana e as fichas que caíram nessa aula. Talvez um pouco sobre a sua criança interior e como que ela está no controle da sua vida financeira. E aí lembra, na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai ter o nosso terceiro encontro. E lá eu vou te ensinar como que você pode aplicar essa técnica, como que funciona essa técnica. Você vai receber a amostra dessa limpeza e como que você pode ultrapassar algumas barreiras que você pode ter no meio do caminho. Eu te vejo na sexta-feira, às 8 horas da manhã, na nossa próxima aula de consciência.